Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Estamos aqui no canal do Instagram com mais uma live para vocês. Estou aguardando a chegada de todos. Como vocês já sabem, toda semana, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, vocês têm um encontro comigo marcado. Dr. Paulo já chegou. Boa noite, Dr. Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Doutora Josiane também chegando por aqui. Boa noite. Saudade, doutora. Faz tempo, né? Que a gente não se fala. Doutor Virgílio, boa noite. Seja bem-vindo, viu? Então, eu estava falando aqui para o público, para quem está entrando, né, que toda quarta-feira, a partir das 19 horas, doutor Wallison, boa noite, vocês têm um encontro comigo, um encontro marcado aqui. Sempre a gente vai fazer uma live voltada para a prática da advocacia criminal. A doutora Josiane disse que estou sem som. Alguém não está conseguindo me ouvir? Se vocês puderem me dar um retorno disso, né? E aí eu gostaria de saber, vocês estão ouvindo? Estão conseguindo me ouvir direitinho ou não? Quem puder responder, estou conseguindo ouvir. Só para eu não ficar falando aqui e vocês não entenderem nada, né? Não, aqui o doutor Paulo falou que está ok. Doutora Núbia, boa noite, doutora. Tá bem também, tá ouvindo. Doutor Virgílio, tá tudo normal. Ah, conseguiu, doutora Josiane? Que bom que conseguiu. Então vamos falar aqui um pouquinho. Enquanto o pessoal está chegando, a maioria aqui são sempre os mesmos, né? Os queridos alunos, pessoas que já me seguem no canal, que eu tenho um carinho imenso. Muito obrigada, viu? Pelo prestígio. Então, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta Renaud, eu sou advogada criminalista, atuo no estado do Rio de Janeiro há mais de 20 anos, sou professora de prática penal, eu ministro alguns cursos na Escola Superior de Advocacia da OAB Niterói e também tenho os meus cursos online que eu costumo sempre fazer voltado para a prática da advocacia criminal. E eu gosto sempre de lembrar a vocês, meus queridos, que a gente já está fazendo um mês de lives, essa temporada que eu abri no canal. Então, se por acaso vocês perderem alguma live, o que vocês podem fazer? Vocês vão lá no meu feed, né, no Instagram, e verificarão as fotos do IGTV em que só aparece o meu rosto, não tem nenhuma capa. Ali vocês já vão verificar uma live sobre lei de abuso de autoridade, sobre audiência de custódia. Hoje a gente vai falar das leis de drogas e tem mais uma que sustentação oral nos tribunais. Todas elas ficam arquivadas no IGTV, tá? E eu queria iniciar esse bate-papo. Boa noite, doutora Marise. Seja bem-vinda, querida. Eu queria iniciar esse bate-papo falando para vocês sobre um pouco das reclamações que eu tenho recebido por parte de muitos colegas que estão verdadeiramente desanimados com a advocacia, estão preocupados com as questões financeiras, com falta de não consegue captar clientes, não consegue progredir. Gente, é um momento difícil? A gente está enfrentando uma pandemia, isso afetou vários setores, afetou o mundo como um todo, mas eu sempre digo como uma forma de motivá-los e inspirá-los. Os clientes estão aí, os clientes continuam sendo presos, continuam sendo vítimas de abuso de autoridade, continua havendo instauração de processos criminais, então talvez esteja na hora de vocês empreenderem, encararem a advocacia criminal, quem quer ter o seu escritório, como uma atividade de empreendedorismo, através do marketing jurídico, se expor mais nas mídias sociais, falar um pouquinho sobre você, sobre o trabalho que você desempenha. E nesse caso aqui da lei de drogas, ela é muito importante, principalmente para quem quer captar clientes. Porque se a gente olhar para as unidades prisionais, o que a gente vai verificar? Que grande parte da população carcerária, ela já foi condenada ou aguarda julgamento por um dos tipos penais da lei de drogas. É verdade ou não?
Então, é difícil um criminalista advogar e nunca se deparar com uma causa de drogas. E, além disso, outro ponto que é importante frisar aqui é que os maiores abusos cometidos pelo Poder Judiciário, e quando eu falo em abuso, são prisões ilegais, decretadas com base na abstração da lei, condenações acima, né, do que é permitido, violando as regras de dosimetria da pena, prisões cautelares desnecessárias, tudo isso acontece em grande escala quando a gente fala de tráfico de drogas, quando a gente fala da lei de drogas em geral, que possui vários tipos penais. Bom, é claro que eu não vou conseguir encerrar nem a metade, né? Não vou conseguir exaurir todo o assunto. Mas o que eu quero hoje? Eu percebo que muitos colegas, eles se deparam com determinadas causas e ficam completamente perdidos. Eles não sabem como iniciar, como se comportar. E como professora de prática penal, eu quero dar para vocês algumas dicas justamente para que vocês nunca mais se percam, que vocês possam ter uma diretriz, tá? E fiquem até o final, que no final vai ter uma surpresa aí para todos vocês. Olha só, vamos lá. A primeira dica que eu quero dar é na verdade, eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês. Boa noite, doutor Ozilma, boa noite, doutor Fernando, doutor Igor, sejam todos bem-vindos. O que acontece com o seu cliente desde o momento em que ele é preso em flagrante pela prática de um crime previsto na lei de drogas, até o momento em que o juiz prolata a sentença, ele é condenado? Aí, o que acontece? Você sabe exatamente o passo a passo, todo o procedimento? Você tem domínio disso? Olha, a pergunta pode parecer muito idiota, né? Muito óbvia, mas eu vou te falar. Pela minha experiência como consultora de advogados iniciantes, a maioria não sabe. A maioria confunde, por exemplo, o que acontece na lei de drogas com o que acontece no procedimento ordinário lá do CPP. E como é que você vai definir uma estratégia defensiva? Como que você vai definir quais as ações que você vai adotar? O que você vai fazer de fato, se você não sabe o que acontece com o seu cliente desde o momento da prisão dele até a sentença penal condenatória? É inviável. Então, gente, não adianta, não existe milagre, né? Para a gente começar a pensar em atuar nesse segmento, na lei de drogas, a gente precisa entender qual a natureza do procedimento. E a gente vai verificar que, dependendo do tipo penal, o procedimento ele é diferente. A gente vai falar já, por exemplo, do usuário, né? Daquele que consome a droga. O procedimento, o que é procedimento? Vamos lembrar aqui rapidamente? Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. O procedimento é o conjunto de atos processuais que são dispostos de forma cronológica, desde o momento em que nasce o dever, né, do Estado de apurar aquela infração penal e de tentar apurar a responsabilidade penal, né? Então, esses atos processuais, eles são praticados e eles possuem uma ordem, eles possuem uma forma, tudo isso previsto em lei. Se eu não sei como que isso acontece de fato, e aqui devem ter alguns colegas que não sabem, eu não tenho nem como começar na lei de drogas. Então, vamos prestar atenção no procedimento e estudar todos esses atos, ok? Bom, eu estou colocando aqui um roteiro para me ajudar e eu não acabar me perdendo, porque eu falo demais e aí eu não vou apontar as questões principais. O procedimento do tráfico, em via de regra, é o especial. Ele é previsto na Lei 11.343 de 2006, acho que a maioria aqui já sabe disso. E, por exemplo, no tráfico, artigo 33 caput, como é que você vai fazer para atuar em sede policial, para atuar na instrução criminal? Você vai pegar os artigos 50 ou 53, vai ler a questão lá da investigação criminal, vai pegar os artigos 54 e 59, e você não vai estudar como fonte principal os artigos 394 ao 405 do Código de Processo Penal.
vai dar preferência à lei especial. Lá dita exatamente o que acontece com os crimes definidos na lei de tráfico. E caso a lei seja omissa em algum ponto, aí sim você vai aplicar subsidiariamente o CPP. Quer ver um exemplo? A lei de tráfico, ela fala, por exemplo, dos memoriais, das alegações finais. Mas ela não fala, ela é omissa com relação à possibilidade de substituir as alegações orais por memoriais, por exemplo. Então, eu posso aplicar o CPP nesse caso. Então, vocês ficam sempre cientes. O foco aqui não são os artigos 394 ou 405. Não é o procedimento ordinário, ok? Então, essa é a primeira consideração. Estudem o procedimento específico para o caso em concreto. Ok, agora eu vou dar uma segunda dica, e é de extrema importância também. Por favor, quem é meu aluno já percebeu isso. Vocês precisam encarar a advocacia criminal de uma forma sistêmica. O que é isso? Ampliar a sua visão. Quando eu estou na fase de inquérito policial, se o meu cliente foi preso em flagrante, claro que o meu foco vai ser o quê? Na lavratura do APF, de tentar afastar esse auto de prisão, conversar com o delegado, participar intensamente da investigação criminal. Eu vou tentar, o meu foco principal é afastar, nesse caso que eu dei o exemplo, de um flagrante delito. Mas eu já tenho que ter a visão que mais tarde o meu cliente pode vir a ser processado criminalmente. Pode vir a ocorrer um oferecimento de uma denúncia. Então, eu vou aproveitar a fase policial já prevendo consequências e eventual instauração do processo criminal para tentar já juntar documentos, alegações, questões que vão beneficiar o meu cliente, até mesmo na questão, no momento em que o promotor de justiça se deparar com a investigação e decidir se vai oferecer ou não a denúncia e qual o tipo penal. Então, por exemplo, se eu sei que o meu cliente ele não estava num flagrante delito, eu vou atuar na fase policial intensamente para afastar esse flagrante. Mas, caso esse flagrante persista, eu vou juntar documentos, eu vou orientar o meu cliente para mostrar nessa investigação que ele jamais praticou um crime de tráfico, que de repente ele preenche os requisitos para o quê? Para o tráfico privilegiado, foi a primeira vez, que ele não pertence à organização criminosa. Então a gente precisa ter essa visão. Então, se eu estou no inquérito, eu estou com o olho lá no processo criminal. Se eu estou no processo criminal, eu tenho que estar com o olho aonde? Na execução penal. Então, eu vou chamar a atenção aqui de quem acha que para saber a LEP, para entender os princípios de execução penal, precisa estar militando apenas na execução. Um ledo engano. Quando você está no processo de conhecimento, o que você quer? Claro que é a absolvição, né? É o ideal. Se você não consegue a absolvição, de repente uma desclassificação. De repente o privilegiado que todo mundo tenta. Mas você tem que ficar atento se caso o seu cliente vir a ser condenado, qual a melhor pena, quanto tempo, o tempo menor que ele poderia cumprir. Então, para isso, mesmo atuando, repito, na fase de conhecimento, você precisa saber o que é o pacote anticrime, a questão da progressão de regime. Isso tudo é fundamental, porque a gente trabalha a dosimetria da pena, inclusive na apelação. Vocês vão olhar, por exemplo, o juiz prolatou a sentença penal condenatória. Vocês só vão focar na absolvição, vocês vão ver a pena que foi aplicada, vão ver se ela pode ser afastada, e isso vai o quê? Resultar numa melhoria para ele na execução. Entenderam? É tudo uma coisa só, é uma coisa integral. Então não tem criminalista que não sabe LEP, então não é criminalista e vai fazer um péssimo trabalho, ainda que não acompanhe o cumprimento da pena, ok? Bom, vamos falar de uma outra coisa também que é de extrema importância. Eu gosto de explicar para vocês, deixa eu colocar aqui. Olha só, olha o quanto é importante vocês saberem a execução penal, né?
Antes de mais nada, a gente precisa entender que a Lei 11.343, ela não é a lei única, né? Antes dessa lei, existia uma outra lei, né, que vocês já devem conhecer também, e a gente precisa entender qual a lei aplicar ao caso em concreto. Imagina o seguinte, imagina que o seu cliente, ele antes da vigência da lei 11.343 de 2006, ele havia sido condenado pela prática de tráfico de drogas, ok? Tráfico de drogas. Ele havia sido condenado por essa prática. E aí, eu vou até colocar um exemplo nem da lei anterior, da lei atual com o pacote anticrime. Então, ele já tinha sido condenado anteriormente por um crime comum e agora praticou o crime de tráfico e foi condenado. Muito bem, aí o que aconteceu? Logo depois que ele começou a cumprir a pena, ele surgiu o pacote anticrime e alterou as frações da progressão de regime. O que você faz? Então, você tem um cliente que praticou um fato antes da vigência do pacote anticrime, antes das regras da progressão, e você precisa entender qual a regra você vai aplicar, a anterior ou a atual. Qual é a regra? Alguém sabe aqui? Alguém se arrisca a dizer qual seria a regra? Gente, quando a pessoa pratica um fato anterior à lei vigente, a gente vai olhar qual que é a mais benéfica. Então, antes, aquele indivíduo que praticava um crime de tráfico de drogas e ele era primário antes do pacote anticrime, a fração para progressão era de quê? De 2/5. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90. A doutora Marisa está falando da mais benéfica. Aí imagina que essa mesma pessoa, deixa eu ver aqui as respostas. Sim, a progressão. O doutor Igor está dizendo, depende. Então, essa pessoa, ela estava antes da vigência do pacote anticrime, para ela progredir, ela respondeu, foi condenada por um crime comum, depois foi condenada por tráfico. Essa condenação pelo crime comum era considerada como reincidência. E o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que trazia as regras de progressão de regime antes do pacote anticrime para os crimes hediondos, dizia que a progressão era de 2/5 quando primário e 3/5 quando era reincidente. Mas repara que essa lei não falava em reincidência específica. Então, se o indivíduo foi condenado anteriormente por um crime comum e agora pelo crime de tráfico, ele é reincidente. Então, a fração para progressão era de 3/5. Tá, aí surgiu o pacote anticrime. E aí eu vou trazer aqui o inciso, porque é claro que de cabeça eu não sei mesmo. O inciso 7º, ele fala que a progressão no crime de tráfico é de 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Esse caso que eu apresentei, o crime não era hediondo anterior, que ele foi condenado, era um crime comum, então não é 60%. 40% da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Então, aquele indivíduo, antes do pacote anticrime, ele tinha a progressão de 3/5 para sair do fechado e ir para o semiaberto, por exemplo. Agora, com o pacote anticrime, como ele não é reincidente específico, reincidente em crime hediondo, a progressão passou a ser de quê? De 40%. E se você fizer lá a simplificação de 40%, você vai verificar que dá 2/5. Então, qual fração que eu vou aplicar para esse fulano, para esse cliente que foi condenado por tráfico de drogas e já era reincidente em crime comum antes do pacote anticrime? Eu vou aplicar a fração de 3/5, conforme a Lei 8.072, que era vigente na época em que ele praticou o crime, ou eu vou aplicar essa de 2/5 da pena, os 40%. Eu vou aplicar a mais benéfica. Então, nesse caso, o pacote anticrime, ele retroage para o quê? Beneficiar o seu cliente. Isso é de extrema importância.
Então, você precisa o tempo todo verificar quais as leis, né, que foram surgindo e quais que são mais benéficas para a situação do cliente. Eu quero trazer um outro aqui que é muito interessante. Imagina o seguinte, o seu cliente ele foi condenado por tráfico de drogas. Por quê? Porque ele estava fazendo a venda da substância entorpecente nos estabelecimentos de ensino, tá? E isso foi na época em que estava vigente a Lei 6.368 de 76, que é a lei antiga de tráfico de drogas. Muito bem, aí em 2006 surgiu a lei atual e etc. Tá, mas ele foi condenado quando ele praticou essa lei, esse crime, estava vigente essa primeira lei. Ok, passou um tempo, ele ainda está cumprindo pena, tá? E você foi constituído no processo dele agora. Você entrou na execução penal dele agora. Então, você viu que ele está respondendo, foi condenado por tráfico de drogas, que fez esse tráfico nas mediações do estabelecimento de ensino e que foi aumentada a pena dele, em razão do artigo 18. O artigo 18, ele dizia, da Lei 6.368, que a pena aumentava em até 1/3. Muito bem. Agora, existe o artigo 40, inciso 3, da Lei 11.343, que diz que, quando o tráfico é praticado nas mediações do estabelecimento de ensino, a pena mínima de aumento não é mais 1/3, é 1/6. Então, repara, é um fato anterior à vigência da lei atual, mas a causa de aumento, a fração de aumento, na lei antiga era 1/3 e na lei atual é 1/6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei atual para retroagir e beneficiar o meu cliente. Mas, Roberta, essa lei entrou em vigência em 2006. Será que isso acontece na prática? E como acontece? Às vezes as penas são muito altas, né? Então, a gente precisa estar de olho nisso. Eu sempre, quando falo de qualquer lei, a gente precisa entender o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, ok? Vamos lá. Entenderam essa parte? Se não entenderam, me falem, tá? Porque é importantíssimo. Agora a gente vai falar sobre... e é um ponto importante. Quando o juiz aumentou a pena lá atrás de 1/3, né? Estava vigente o quê? A lei antiga. Agora, o seu cliente está cumprindo pena. Então, como é que você vai pedir para que essa pena seja de 1/6, a diminuição, e não de 1/3 da lei antiga? Eu vou pedir para o juízo da execução penal. Então, quando eu entro na execução, se eu verifico que a lei atual, ela beneficia o meu cliente de alguma forma no tráfico ou qualquer outra lei, o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao juízo da execução para aplicar imediatamente essa lei mais benéfica. Ué, mas o juízo da execução, ele pode tirar a fração de 1/3 e colocar de 1/6 da lei, do artigo 40, inciso 3, da lei atual? Pode, através do artigo 66, inciso 1. Vocês sabiam disso, da LEP? Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. Então, olha aí mais uma responsabilidade que eu sempre digo na execução penal. Além do cumprimento da pena, a gente vai ver se aquele indivíduo ele está com todas as diretrizes facilitadas, se a pena foi aplicada a mais benéfica, se tiverem duas leis, uma anterior à prática do fato e uma atual. Tudo bem até aqui? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês me respondessem. Imagina o seguinte, o seu cliente, ele foi condenado pela prática de tráfico de drogas, na vigência da lei anterior, ok? Existia a figura do tráfico privilegiado na lei anterior? Eu já vou dizer para vocês, não. Eu posso utilizar a figura do tráfico privilegiado para atingir aqueles condenados na lei anterior, na lei 6.000, eu posso utilizar?
E aí, gente, vocês entenderam o que eu quis dizer? O teu cliente foi condenado, né, na vigência da lei antiga, tráfico de drogas. Você percebe que ele tem todos os requisitos do tráfico privilegiado, ok? Então, eu posso aplicar a lei 6.638, caramba, eu sempre me confundo com essa lei porque ela já é tão antiga, mas é essa. Eu posso aplicar essa lei 6.368 de 76, ou eu posso aplicar a figura do tráfico privilegiado para retroagir o caso. O que eu posso fazer? A doutora Cristiane disse que não. A doutora Marise falou perfeito. Então, posso ou não? Doutora Cristiane disse que não e é verdade. Infelizmente, o que acontece? O crime de tráfico de drogas, a gente vai olhar qual é a mais benéfica. O artigo 33, ele tem uma parte mais benéfica e tem uma parte mais prejudicial. Qual é a parte mais benéfica? É a questão do tráfico privilegiado. Na vigência da lei anterior, não tinha essa causa de diminuição de pena. Mas, por outro lado, o caput do artigo 33, ele traz a pena mínima, que era de 3 anos, para 5 anos. E os tribunais têm entendido que para retroagir, para beneficiar o teu cliente, todo o texto legal tem que ser mais benéfico. Se eu pegar uma parte do texto, aí retroage, aquela outra parte não retroage. Então, a pena mínima permanece de 3 anos, da lei antiga. Agora, o tráfico privilegiado eu posso colocar para retroagir. Eles dizem que isso fere o princípio da legalidade, né? Que, na verdade, o juiz estaria legislando. Eu, sinceramente, entendo que não. Eu posso, sim, pegar a parte mais benéfica e aproveitar. Mas os tribunais superiores não entendem dessa forma. É por isso que o tráfico privilegiado ele não retroage para atingir aquelas pessoas que estavam na vigência da lei antiga. Boa noite, doutor Sidney, seja bem-vindo. E existe, inclusive, uma súmula, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Súmula 501 do STJ. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo na aplicação da Lei 6.368 de 76. Então, para retroagir, todo o artigo, todo o tipo penal tem que ser favorável. E é por isso que o tráfico privilegiado não retroagiria. Tudo bem até aí? Posso continuar? Ok, então uma outra dica para vocês também, estudar as teses, os entendimentos do STJ. O STJ está sempre criando novas teses. E o que são essas teses? São julgamentos reiterados, né? E às vezes, nesses julgamentos reiterados, você vai encontrar teses defensivas muito boas. E você invocando esses fundamentos, essas teses, nas suas peças, isso vai facilitar demais o seu trabalho. Outra coisa importante é o seguinte, obrigada, doutora Cristiane, obrigada pelo carinho. Outra coisa importante, qual é o maior resultado, o melhor resultado para um cliente? Nesse caso aqui, seria que eu conseguir mostrar que a conduta desse cliente ela é atípica. Concordam comigo? Essa seria a melhor forma, né? Ele sair ileso, atípico, arquivar inquérito policial. Se ele foi preso em flagrante, eu torno a prisão ilegal, né? Eu não, né? Eu vou alegar que a prisão é ilegal e aí isso vai ser afastado, o relaxamento da prisão. Muito bem. Então, um ponto que é importante, que muitos colegas não se preocupam com isso, a definição de substância entorpecente. Olha só, eu vou abrir aqui o artigo 1º, parágrafo, e prestem atenção nisso, porque isso é um erro muito comum, tá? E vou até falar de uma substância entorpecente aqui. Olha lá. Para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, no momento em que o seu cliente foi preso em flagrante, você tem que identificar se aquilo é uma substância entorpecente
que se encaixa na Lei 11.343. Esse artigo 1º, parágrafo único, é uma norma penal em branco, depende da complementação de uma norma secundária, que é a portaria da Anvisa, que vai dizer para você o que é substância entorpecente e o que não é. A grande questão é que, imagina que no dia que ele foi preso em flagrante, aquela substância não era considerada como entorpecente pela portaria. 2 dias depois, ela foi considerada como entorpecente. Pode isso? Eu posso retroagir para abranger essa norma penal em branco, doutora Cristiane falando. Eu posso retroagir para abranger essa situação? Vamos lá, eu gostaria que alguém me respondesse de forma contundente. Nunca, não posso retroagir de forma nenhuma. Então, no momento em que o meu cliente foi preso, eu vou ver. Aquela substância entorpecente, ela realmente, ela se encaixa lá na portaria, ela é definida como substância entorpecente, porque quando a gente fala em tráfico, geralmente a gente pensa em quê? Nas substâncias comuns, né? Cocaína, maconha, mas existe um universo muito grande, inclusive drogas sintéticas, que são criadas diariamente nos laboratórios. Então, às vezes é uma droga sintética, mas não está na portaria que complementa o conceito de substância entorpecente. Então, presta atenção nisso. Eu tenho assim, muita admiração pelo professor Rafael de Souza Miranda. Ele, além de professor, é um defensor público de que eu tenho muito carinho e eu estou querendo chamá-lo para fazer uma entrevista aqui no Instagram. Mas olha só, ele fala uma situação que eu achei bem interessante, eu vou colocar aqui, porque tem as datas certinhas. No dia 7/12 de 2020, a Anvisa, ela editou uma resolução que excluiu o lança-perfume da relação da lista de substâncias entorpecentes, 7/12 de 2020. Aí o que aconteceu? Foi 2020 não, gente, foi de 2000. Aí, em 15 de dezembro de 2000, 8 dias depois, essa substância entorpecente, esse lança-perfume, voltou a ser considerado como substância entorpecente. Voltou a fazer parte dessa lista que complementa o artigo 1º, parágrafo único da Lei de Drogas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esses 8 dias, né, que o lança-perfume não foi considerado como substância entorpecente, o que você faria se o seu cliente estivesse sido condenado ou estivesse respondendo um processo criminal por tráfico de lança-perfume? Foi erro material? Pois é, mas não interessa se houve erro material ou não, né? Eu não sei se o senhor está falando disso, mas na verdade o que aconteceu é que antes a lista dizia que lança-perfume era substância entorpecente e até o dia 15/12 de 2000 não constava. Ficaram 8 dias em aberto. Vários advogados pediram abolício criminis. Por quê? Se eu tenho um cliente, no momento em que ele pratica o crime, tá? Lança-perfume, é substância entorpecente. Depois surge uma lei que diz que não é mais substância entorpecente, eu vou aproveitar essa lei para retroagir e beneficiar o meu cliente. Então, vários fizeram isso, tá? Eu estou aqui, a tipicidade, exatamente. Doutor Fernando colocou aqui, Scofield, né? Acho que eu falei certo, né, doutor Fernando? Aquela conduta que era típica, porque era considerada lança-perfume como substância entorpecente, ela deixou de ser típica, ela se transformou em atípica. Então, eu preciso prestar muita atenção nessa questão, tá? Da substância entorpecente. O que mais que a gente pode falar? Se eu não consigo transformar a conduta em atípica, qual é a segunda melhor tese para o meu cliente? A segunda melhor tese seria que ele fosse um consumidor, ele estivesse usando aquela droga, né? Ele tem a posse da droga para uso próprio. O artigo 28 e o parágrafo 1º, que fala sobre esse consumo próprio. Então, se eu não conseguir tornar aquela conduta atípica, eu vou tentar ver se há possibilidade de falar que o consumo era próprio. E por que isso é importante? Muitos não sabem. Quando o consumo é próprio,
a gente vai olhar o artigo 28 e tem lá as medidas que são aplicadas, a pena de advertência sobre efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. E isso não pode ultrapassar 5 meses, se o teu cliente é primário, ou 10 meses, se ele for reincidente, beleza? Então, essa questão, ela se encaixa no conceito de quê? De infração de menor potencial ofensivo. Então, aquele cliente que usa para o consumo próprio, ele vai se encaixar nesse artigo 28 ou parágrafo 1º, lá no artigo 61 da Lei 9.099. Tá, Roberta, por que isso é importante? É muito importante, porque você vai tirar a competência, né? Ela vai para aonde? Para os juizados especiais criminais. E aí, aquele consumidor, aquela pessoa que usou a droga, que era para consumo próprio, ela tem direito à transação penal, é o rito sumaríssimo, o rito do GCRIM. Então, claro que é uma outra técnica, é uma outra alternativa para você. Se você não conseguiu transformar o fato em atípico, verificar se não há essa possibilidade de consumo próprio. E sendo uma infração de menor potencial ofensivo, a gente vai lá para a Lei 9.099. Agora, é importante também falar sobre o artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, tá? Se esse crime para consumo próprio for praticado, eu vou ler aqui, a bordo de navio, de aeronave, aí o juizado especial criminal não é mais estadual, é federal. Artigo 109, inciso 9 da Constituição Federal, tá bom? Então, o rito passa a ser o sumaríssimo, vai para o GCRIM. E outra coisa que talvez vocês não sabem, eu não falei aqui das penas do consumo próprio, que é a advertência do artigo 28, né? O que acontece com isso? Ela não gera reincidência, tá? Essas penas não têm o efeito de gerar reincidência, assim como a transação penal. Então, o Rafael mais uma vez fala sobre isso, Rafael de Souza Miranda. Imagina que teu cliente, ele está sendo processado por consumo próprio, foi lá para o GCRIM. Você já sabe que no GCRIM cabe a transação penal e pode caber, e aí ele, se não aceitar a transação penal, pode ser submetido aonde? A uma audiência de instrução e julgamento e condenado. A pena, né, o que vai ser oferecido na transação penal é quase a mesma coisa que vai ser oferecido na condenação. Mas imagina que o promotor, quando foi oferecer a transação penal ao seu cliente, ele apenas sugeriu uma advertência sobre efeitos da droga. E aí, vale a pena o seu cliente aceitar a transação, nesse caso? Vale, porque se ele for condenado, como o promotor só ofereceu como proposta de transação a advertência, na condenação ele vai ter, além da advertência, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento. Então, o que o Rafael quis dizer? Que, em via de regra, aceitar a transação ou a condenação vai dar no mesmo. Por quê? Porque os dois não geram reincidência, né? E as penas são muito parecidas. Só que, quando o Ministério Público oferece uma transação penal e aí oferece só a advertência, um outro, aí vale a pena você aceitar a transação. Então, vocês entenderam essa questão do consumo próprio, do GCRIM e a questão também da transação penal e da pena final, no caso de condenação, que não gera reincidência? Isso é importante, tá? Vamos lá, eu tenho mais pontos aqui para falar para vocês, importantíssimos. Resposta à acusação. Ai, isso é falta de técnica, me deixa enlouquecida. Resposta à acusação e defesa prévia. Por favor, pessoal, não confundam os institutos. Ah, que bobagem, é tudo igual, só o nome que modifica. Não, vamos entender? O que acontece no procedimento ordinário? Que é o que está lá no Código de Processo Penal e que não tem nada a ver com tráfico de drogas. Porque tem gente que fala para mim, doutor, eu tenho que fazer resposta à acusação no tráfico. Não tem, você está falando errado. Então, vamos entender para a gente poder se comportar da forma correta, ok? Vamos lá.
Vou falar rapidamente, já são 19h39, meu Deus, como eu falei já. Olha lá, na resposta à acusação, você tem o seguinte, o Ministério Público ele oferece a denúncia, aí o juiz vai analisar se aquela denúncia preenche todos os requisitos legais, ele recebe a denúncia e aí cita o seu cliente para apresentar a defesa escrita. Isso é no procedimento ordinário. Como é que ocorre no tráfico de drogas? É completamente diferente. O juiz, primeiro promotor, oferece a denúncia, o juiz, antes de receber a denúncia, antes de verificar se a denúncia preenche todos os requisitos legais, se ela atende à forma do artigo 41 do CPP, se ela atende à forma do artigo 395 do CPP, ele vai notificar o seu cliente para apresentar a defesa prévia. Então por que é chamado de defesa prévia? Porque o teu cliente vai apresentar uma defesa escrita antes do juiz receber a denúncia. Então é uma possibilidade ainda maior de você invocar todas as preliminares, de mostrar que aquela denúncia não merece ser recebida. Ué, Roberta, não pode fazer isso no procedimento ordinário? Mesmo o juiz tendo recebido a denúncia, eu não posso pedir para ele se retratar? Claro que pode, mas aqui eu acho que é mais fácil, porque o juiz ainda não firmou convencimento se vai receber ou não. Então, é um momento que você tem para mostrar, senhor juiz, essa denúncia ela não pode nem ser apreciada no mérito, porque não tem justa causa, porque faltam as condições para o legítimo exercício da ação, porque os pressupostos processuais de validade de existência não estão presentes, enfim, ela tem que ser rejeitada. Então, defesa prévia, ela antecede o recebimento da denúncia. Por isso que o nome das peças é diferente. Sejam técnicos, vocês estão sendo avaliados no seu dia a dia por juízes, por desembargadores. E eu tenho absoluta certeza que todos que estão aqui querem agradar, que querem ser destacados, que querem ter que o desembargador te veja, poxa, aquele advogado é bom, ele é combativo, ele sabe o que falar. Então aprendam a fazer da forma correta. Gente, tem uma outra questão também que é muito importante e que não vai dar tempo de explicar com detalhes, mas eu quero trazer para vocês. Existem determinadas situações que a gente vê que o caso do nosso cliente não tem saída, né? Isso acontece. Já na fase de inquérito, a gente pode se deparar com essa realidade. Então, a gente coloca para o cliente, olha, há um grande risco de você vir a ser condenado. E aí é que vocês têm que dominar mais alguns institutos. Lembram das medidas despenalizadoras? Elas são aplicáveis em determinados institutos, em tipos penais aqui, não em todos, tá? Mas em alguns tipos penais da lei de drogas. E quando eu falo em medida despenalizadora, eu estou falando de quê, gente? A transação penal, por exemplo, no caso do usuário, consumo próprio, ela é aplicável. Quais são as outras medidas despenalizadoras que vocês conhecem? Uma bem recente que todo mundo está falando. Acordo de não persecução penal. Então, vocês têm que ler o artigo 28, né, do Código de Processo Penal, verificar se todos os requisitos estão presentes. E lembrando, deixa eu ver se eu estou aqui com o artigo 28 para falar rapidamente. Aqui, artigo 28 para vocês, olha só. O requisito que é importante, tem vários, né? Claro que a gente não vai conseguir falar sobre tudo. Mas eu vou mostrar aqui. O 28A, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, então vocês vão verificar se o teu cliente vai confessar a prática da infração, se não houve violência ou grave ameaça e se a pena mínima é inferior a 4 anos. Aí você pode falar, poxa, mas a maioria dos tipos penais, então tem que ter a pena mínima menor que 4 anos ou igual. Só que as causas de diminuição e de aumento de pena são consideradas para efeito do acordo de não persecução penal. Então você vai se deparar, eu gostaria muito de ter essa oportunidade de explicar isso para vocês detalhadamente. Mas vocês vão se deparar com situações de que alguns tipos penais comportarão um acordo de não persecução penal.
E tem também a suspensão condicional do processo, e que é uma outra medida despenalizadora. E às vezes é a única saída. Então você tem que colocar para o teu cliente, fulano, há um grande risco de você ser condenado, mas existe uma forma de você se livrar, de nem ir para a instrução. Acordo de não persecução penal. Pode também, aí você vai analisar se os requisitos estão presentes. A suspensão condicional do processo, explicar as diferenças. E sem contar com a colaboração premiada. A gente sabe, né? O doutor Igor está pedindo para deixar a live salva. Eu sempre deixo, fica tranquilo. Os acordos de colaboração premiada, eles também acarretam não a extinção da punibilidade, mas muitas vezes a diminuição da pena. Então, aqueles crimes que estão, o processo, né, envolve vários réus, há a possibilidade do seu cliente colaborar dentro dos requisitos legais. Deem uma olhada no artigo 41 da Lei 11.343, que fala da colaboração premiada do tráfico, e ele colaborando vai haver uma diminuição. Claro que é uma colaboração relevante, ela tem que trazer esclarecimentos para o caso em concreto, não é falar qualquer coisa, né? E ainda existe a possibilidade da confissão espontânea. A confissão, ela não é uma causa de diminuição como a colaboração premiada. Ela é, na verdade, uma atenuante. Mas, embora o Código Penal não diga quanto que possa diminuir, os tribunais têm adotado reiteradamente o entendimento que, em caso de confissão, pode haver uma redução de 1/6 da pena. Então, a gente também tem que ter pé no chão. Quando a gente está vendo que o buraco está mais embaixo, que a coisa está se estreitando, que o nosso cliente ele vai ser condenado, a gente tem que colocar para ele todas as possibilidades. E esse é o momento de você expor as medidas despenalizadoras, de expor causas que possam diminuir a pena dele. Isso é de extrema importância, tá? A gente precisa ter essa visão ampliada. Bom, o que mais que eu posso aqui falar rapidamente para vocês? Colaboração premiada, já falei. Outra coisa importante que eu falei aqui da aplicável, causa de... Não retroage. Não sei. 723 do STF tem um entendimento também. Olha só, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com um aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. O acordo tem que ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. É com base nessa súmula que a gente defende que cabe o acordo de não persecução penal e a gente utiliza as causas de aumento e de diminuição de pena no caso em concreto, para caber esse acordo, para ficar menor ou igual a 4 anos, tá? Que eu não tinha falado aqui para vocês. Bom, gente, eu sei que eu nem esgotei, não cheguei a colocar tudo que eu gostaria de colocar aqui. Essa live ela é mais para trazer alguns esclarecimentos para vocês, um roteiro, mas eu quero dizer a vocês que eu estou lançando um treinamento de prática penal voltada para a lei de drogas. Então, a gente vai trabalhar redação, oratória, definição de estratégia defensiva, desde o momento da fase policial, instrução criminal, fase recursal e execução penal. São todas as fases dentro da lei de drogas. E a gente precisa dessa atenção individualizada, né? E aí, a redação de peças ela é sempre feita com base no estudo de casos reais. Então, a gente traz essas situações. São aulas telepresenciais, vocês vão participar ao vivo, só que não vai ser assim. Vai ser através da exibição de slides, eu vou passar todo o conteúdo para vocês. Vocês vão depois receber as apostilas em PDF, vão participar de um grupo exclusivo, onde eu vou tirar todas as dúvidas e vocês vão interagir com vários advogados que já fizeram treinamentos comigo. Então, é um treinamento completo para quem quer agir com responsabilidade nessa fase que é de extrema importância, nesse segmento da advocacia criminal. E eu estou fazendo uma loucura, tá? Como eu sei que vocês me acompanham, são muito queridos, eu estou criando um primeiro lote
Dos 20 primeiros alunos vão ter um desconto que vocês nem imaginam. Vocês vão clicar no link que está na minha bio e lá tem o valor. Gente, é o valor mais acessível para vocês. E eu fiz com muito carinho porque eu gostaria que todos estivessem presentes e participassem. É um momento que vocês têm para estudar, para buscar excelência profissional e conseguir se destacar no mercado, tá bom? A gente vai tratar de prisões cautelares, tudo que envolve a advocacia criminal, especificamente para a lei de drogas. É a oportunidade que eu estou criando aqui para vocês, mas é só os 20 primeiros que têm esse desconto. Então entra lá, assim que acabar a live, entra no link na bio, verifica e entra em contato comigo, tá? Tem também o WhatsApp no site, tudo direitinho. E se tiver qualquer dúvida sobre o que eu estou falando, sobre o conteúdo, sobre como vai ser, é só me falar, é só tirar a dúvida comigo pelo WhatsApp. Vai ser tudo feito pelo aplicativo do Teams, Microsoft Teams, porque é a forma que eu uso para dividir slides com vocês, interagir. E quem não conseguir assistir as aulas ao vivo, pode assistir depois a gravação, tá bom? Eu quero agradecer aqui do fundo da minha alma por todo o carinho. A gente já está em um mês de temporada de lives, vocês são sempre muito participativos, tem também falado muito nos posts, interagido comigo. Se quiserem colocar novos temas de live, na semana que vem eu vou entrevistar as meninas que fazem parte, meninas porque é de carinhoso, né? São advogadas criminalistas no Rio Grande do Sul que fazem parte de um projeto chamado Libertas. E elas vão contar aqui pra gente como elas empreenderam na advocacia criminal e o trabalho maravilhoso que elas vêm prestando na sociedade. Então, eu acho que vai servir como inspiração para vocês, como motivação, tá bom? Isso vai ser na próxima quarta-feira. E tô chamando também a Beatriz Maquinique, que já marcou comigo, que vai falar sobre honorários advocatícios. Ela tem um livro só disso, ela traz fórmulas de precificação e ela vai adaptar essas fórmulas à advocacia criminal. Então vai ter também entrevistas nas nossas lives, se Deus quiser, e eu espero que vocês tenham gostado, viu? Beijo carinhoso para todo mundo, entra lá no link da bio e qualquer coisa eu tô por aqui. Até a próxima live, até a próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Fiquem com Deus, queridos. Tchau!